Para invocar uma função, como vimos, podemos criar variáveis e passar esses valores quando invocamos a função. Nesse caso, criamos a variável a e b, invocamos a função somar, passando a e b. Quando passamos a e b para a função, estamos passando o conteúdo da variável a e o conteúdo que está na variável b. Nesse caso, o conteúdo de a é 10 e o conteúdo de b é 5. Sendo assim, quando chegam na função, o parâmetro também é substituído pelo valor, ou seja, passa a valer 10, e o segundo parâmetro passa a valer 5. Porém, o que queremos demonstrar é o conceito de passagem de valor e passagem por referência. Temos aqui duas funções que fazem praticamente a mesma coisa. Temos a função a e a função b. As duas recebem apenas um parâmetro. Na função a, o parâmetro recebido é do tipo numérico, ou seja, é uma variável do tipo number. A função realiza uma incrementação na variável numérica e exibe o seu resultado. A função b faz um processo parecido, porém, o parâmetro que ela recebe não é uma variável do tipo number, é um objeto. A função acessa dentro do objeto a variável número e incrementa seu valor, e logo após exibe o valor da variável número. Vamos identificar agora dois conceitos bem importantes, que é o conceito de passagem por valor e passagem por referência. Vamos criar uma variável a e agora vamos invocar a função a passando nossa variável a. Nossa variável a, como vimos, possui o conteúdo 10. Quando invocarmos a função, 10 será passado, será incrementado em 1 e exibido seu valor. Quando executamos, então, temos aqui a resposta da função que escreveu 11 na tela. Passamos 10, foi incrementado 1, ou seja, foi alterado para 11 a variável e exibido seu conteúdo. A grande questão está agora. Se formos ver o conteúdo da variável a, o valor de a ainda permanece como 10. Perceba que o valor mudou apenas dentro da função. A variável que utilizamos permaneceu com o mesmo valor. A esse tipo de processo, damos o nome de passagem por valor, o que significa que o conteúdo da variável foi copiado para o parâmetro da função. Houve uma cópia. Agora vamos utilizar a função b. Vamos criar um objeto chamado objeto e todo objeto em JavaScript é definido através das chaves. Vamos criar agora uma variável dentro desse objeto que se chama número e vamos dar o valor de 10. Agora vamos chamar a função fnb e passar o objeto como parâmetro. Quando executamos a função, ela irá acessar a nossa variável dentro do objeto, incrementar e exibir a resposta. Perceba então que também obtivemos o resultado de 11, assim como quando invocamos a função a. A diferença está agora. Quando vemos a variável número dentro de nossa variável objeto que utilizamos para invocar a nossa função, seu número também alterou. Diferente da variável a, que permaneceu com o seu mesmo valor 10, mesmo após a execução. Perceba que, após a execução, a variável objeto, na propriedade número, foi alterada também. Ou seja, a alteração dentro da função impactou na variável utilizada para sua invocação. Isso não ocorreu quando chamamos a função a.
A alteração na variável não impactou na variável que utilizamos quando invocamos. Pois bem, quando a alteração dentro da função afeta a variável que foi utilizada para invocar a função, damos o nome de passagem por referência, já que não foi uma cópia que foi enviada para a função, e sim o próprio endereço da memória onde esse objeto se encontrava. O que significa que, quando a função alterava as informações desse objeto, estava também alterando as informações do objeto fora da função, não apenas dentro. Na função A, como é realizado uma cópia da variável, as informações da variável sendo acessadas dentro da função são apenas feitas dentro da função e não impactam na variável que está fora. Na primeira, são variáveis independentes. Na segunda, são as mesmas variáveis e as mesmas posições de memória que estão sendo alteradas. Por isso, o que fizer em uma será afetado na outra.